Vamos lá, pessoal. Bom, obrigada. Muito feliz de estar aqui hoje e muito feliz de estar aqui hoje no palco mesmo, né? Acho que para todos nós é uma emoção muito grande poder aos poucos ir voltando aí à nossa rotina e ao nosso dia a dia, né? LGPD. Bom, o que é LGPD, né? A LGPD ela é a Lei Geral de Proteção de Dados, como o nosso amigo Vitor já mencionou, e ela é responsável por regulamentar a maneira como os dados pessoais são coletados, armazenados e protegidos. Por que a LGPD ela é tão importante para o segmento, né? E para as nossas vidas mesmo? A LGPD ela é muito importante porque ela coloca o Brasil, né, no radar e na lista de países que possuem uma regulamentação relacionada à proteção de dados. Isso coloca o Brasil em condições de negociar com outros países, né, de forma muito segura. Então, é muito importante que o país tenha uma lei específica sobre esse tema. A gente tem vários países, inclusive países na América Latina, que infelizmente ainda não possuem leis específicas, e isso acaba travando um pouco relações comerciais, enfim, diversas questões para esses países, né? E muito importante também, ao que eu comentei assim que eu entrei aqui no palco com a Raquel e com o Vitor, a LGPD ela teve esse vai e vem, né? Foi um pouco adiada, rolou muito burburinho, enfim, em todos os segmentos, porque ela afeta todas as empresas privadas e públicas do país. Então, gerou muito burburinho, mas o fato é, agora está valendo. E não só está valendo, como agora a gente já tem a agência reguladora e já tem multas previstas. Então, desde agosto agora desse ano, super recente, as multas já podem ser aplicadas. A gente já teve algumas empresas brasileiras com multas, não 100% aplicadas, porque ainda está tramitando, enfim, ainda está tendo algumas discussões, mas a gente teve empresas brasileiras que foram autuadas, né? Essas multas, elas podem chegar até 50 milhões de reais, e um valor bem alto e bem expressivo aí, né? Na verdade, esse é o teto, né? Até 50 milhões de reais, mas ela gira em torno aí de 2% do faturamento da empresa do ano anterior. Então, é algo que pode impactar muito aí as empresas, né? Todas as empresas do setor privado, também público, como eu mencionei. E, além dessas multas financeiras, tem toda uma questão, tem algumas punições também previstas. Então, a empresa pode ser proibida de seguir operando no mercado, pode ter seus dados bloqueados por um período. Então, é algo que pode impactar e muito o negócio. Acho que todo mundo aqui no dia a dia, né, já deve ter visto algumas mudanças. Eu brinquei com a questão do CPF, com a Raquel e com o Vitor, da farmácia, mas esse é um dos pontos que a gente já vê aí algumas alterações, mas também, enfim, compartilhamento de dados em diversas outras indústrias, em outros comércios, a gente já vê algumas mudanças acontecendo, o que é muito bom para todos nós, né? Não só pessoas físicas, né, nós como consumidores, mas também pensando no nosso negócio. Também é muito bom essa lei em vigor, e é muito bom que o Brasil esteja agora entre esses países que pensam e cuidam dos dados das pessoas. Quando a gente fala de dado pessoal, também gerou aí muitas dúvidas esse tema. O que é, de fato, um dado pessoal? O dado pessoal, ele é um dado que pode levar à identificação da pessoa, né? Também é conhecido como dado identificável ou identificados. Ele pode ser direto ou indireto, né? Então, se a gente pensar na questão do CPF, se eu tenho o CPF da Raquel, eu consigo chegar até os dados da Raquel. Consulto o CPF em um birô, em alguma base, eu tenho todos os dados da Raquel. Se eu conseguir o endereço da Raquel, eu não vou chegar direto na Raquel, mas eu vou ter um dado que, se eu juntar com outro dado, eu chego na Raquel. Então, a gente tem dados pessoais diretos e indiretos, muito importante a gente se atentar, porque a lei ela contempla ambos. Então, dados pessoais diretos e indiretos. Além dos dados pessoais, também tem os dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados que podem gerar algum tipo de discriminação, preconceito, que é, por exemplo, filiação sindical, crenças, opiniões políticas e outros temas aí um pouco mais sensíveis e mais delicados. Então, muito importante se atentar aos tipos de dados, e muito importante, a gente vai falar um pouquinho mais na frente também, mas é muito importante que, se você hoje coleta
um desses dados, né, algum dado pessoal sensível, é muito importante que você tenha aí as bases legais para isso. Então, é muito importante que, eu coleto o endereço, claro, eu preciso entregar o produto. Eu coleto o CPF, claro, eu preciso emitir a nota fiscal, até toda a questão de impostos. Então, tenha sempre muito claro o porquê que você coleta aquele dado, qual que é a finalidade daquele dado, né? Isso tudo tem que ser muito claro. Também pensando, obviamente, na questão de compartilhamento, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Se eu coleto um dado do meu cliente, eu não posso sair compartilhando dado com um parceiro. Mas, Cássia, é para dar desconto para o meu cliente, né? Eu sou uma academia, faço uma parceria com uma clínica de estética e estou compartilhando dado para que meu cliente tenha desconto. Não faça isso. Claro, tem a questão de consentimento, tem alguns pontos que a gente vai conversar também aqui, mas é muito importante que todos tenham muito claro por que um dado é coletado, como ele é usado, quem acessa esse dado. Muito, muito importante, tá, pessoal? Muito importante também lembrar que os titulares, né, que são os donos dos dados, então a Raquel, a CPF, a Raquel é proprietária do CPF dela, ela é a titular do dado. A Raquel, ela tem poderes, o dado é dela. Não importa que, mas ela passou o CPF dela para a farmácia. O dado é da Raquel. Se ela quiser voltar naquela farmácia e falar, farmácia, deleta isso aí, não quero mais meu CPF na base de vocês. Ela tem total poder disso. Ela pode pedir pela eliminação do dado, ela pode pedir pela correção, se ela verificar que o dado está errado. Algo que às vezes é muito difícil, né? A gente vê nosso dado errado em algum serviço que a gente contrata, né? Em algum site que a gente se cadastrou. E a gente olha, nossa, mas esse telefone que está no site aqui é um telefone de, não sei, 10 anos atrás, né? Precisa atualizar. E é terrível para atualizar. O titular, ele tem direito a atualizar, a corrigir os dados. Ele tem direito, inclusive, de perguntar para vocês, né? Perguntar para os comércios, ô comércio, qual que é o meu dado que você tem aí? Deixa eu confirmar que dado você tem. Posso pedir a correção, posso pedir a eliminação, né? Deletar o dado. Posso pedir a portabilidade também. Então, farmácia A, você tem meu CPF aí? Manda para a farmácia B, num exemplo aqui, mantendo ainda a linha da farmácia, né? Os titulares, eles também podem revogar o consentimento. Aliás, consentimento, que palavra, né? A gente usou muito essa palavra desde que começou o assunto de LGPD, né? Porque muita gente achava, dá o consentimento aí, eu faço o que eu quero com dado. Então, a gente viu vários, né, vários comércios, enfim, várias empresas, várias instituições criando 1000 opções de consentimento quando você entrava num site, quando você ia se cadastrar, você falava, meu Deus, tenho que consentir com tudo isso. E aí entra o que a Raquel falou, a galera não lê, né? A gente não tem, né, tempo para ler as letras miúdas, o pessoal sai clicando em tudo, consentindo tudo. Consentimento, ele faz parte da LGPD, ele está previsto, né? Então, se a pessoa consentiu, se ela liberou, né, a empresa a usar o dado daquela forma, ou se ela liberou uma instituição a compartilhar o dado para outra instituição, ok, ela consentiu, só que ela tem o poder de revogar o consentimento. Então, eu posso chegar e falar, ô academia, que você compartilha os meus dados com aquela clínica para me dar desconto, eu não quero mais. Não tenho mais esse consentimento, não quero mais compartilhar meu dado. Então, além disso, você também pode pedir mais informações. Com quem exatamente você está compartilhando? Porque quando eu dei o meu consentimento, foi lá atrás, quando eu entrei no site, quando eu me cadastrei, nem lembro mais para quem que eu liberei aqui meu acesso, vocês também podem pedir. E é muito importante que os comércios, que as empresas privadas, empresas públicas também, obviamente, que elas também estão contempladas na lei, eles tenham procedimentos para isso. Então, você, e-commerce, se um cliente seu chegar e falar, olha, e-commerce da Cássia, bater lá na portinha, e-commerce da Cássia, eu não quero mais o meu dado aí. Vocês precisam ter procedimentos definidos de como deletar. Eu quero revogar o meu consentimento. Precisa ter isso muito claro e definido. Com quem você compartilha? Também tem que ter tudo isso muito, muito, muito mapeado, porque é algo que pode acontecer, né? E algo também, acho que muito bacana que vem acontecendo, cada vez mais as pessoas conhecem os seus direitos, né? Então, a LGPD, ela vem, né, puxando muito forte esses dois lados. O consumidor, a pessoa física, pensando um pouco melhor sobre a questão de compartilhamento de dados, mas também trazendo mais segurança, né, para o ecossistema como um todo, né? Acho que não dá mais para viver numa sociedade onde seu CPF está rodando aí, não tem mais dono. Claro, é um processo, a gente está começando, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouquinho
como que a LGPD está relacionada com a indústria de pagamentos, né? Porque estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil falando de LGPD, já vou falar um pouquinho melhor como que isso tudo entra na indústria de pagamentos, mas é muito importante ter todos os procedimentos muito bem definidos, tá? Como eu mencionei um pouquinho aqui no começo, tem essa questão das bases jurídicas. Sim, podemos continuar coletando dados. Sim, podemos compartilhar um dado com talvez um parceiro, desde que tenha consentimento, desde que tenha uma base jurídica para isso, né? Volta ali a questão do CPF, eu comentei, para emissão de nota fiscal, né? Então, a lei ela trouxe aí algumas bases jurídicas que justificam, né, a solicitação, o armazenamento de alguns dados, né? Então, pode ser para estudos e pesquisas, por um exemplo, para executar o contrato, né? Como eu disse aqui, a questão do CPF para emissão de nota fiscal, a questão da entrega de um produto, eu preciso do seu endereço para poder entregar o produto, né? Até mesmo falando ainda aqui da indústria de pagamentos, a gente pensar numa ferramenta de prevenção à fraude, e veio muita no início lá da LGPD, e agora, quando ela realmente entrou para valer, chegou muitas perguntas lá para a nossa equipe falando, bom, mas e agora? Minha solução de prevenção à fraude, eu uso o Revenue Protect da Adyen, eu passo todas as informações na chamada da transação, mas é LGPD? Tudo bem, porque para fins de prevenção à fraude, a gente está coberto, né? A gente vai estar ali executando o contrato de ferramenta de prevenção à fraude. Tem toda a questão também de legítimo interesse, proteção do crédito. Então, para processos de prevenção à fraude, fiquem muito tranquilos que, quanto a isso, a lei dá aí um respaldo interessante. Tá? Como começar, né? Primeiro, se você não começou ainda, está atrasado, já deveria ter começado. Mas muito importante para você começar esse processo de adequação à LGPD é, em primeiro momento, avaliar essas bases jurídicas que eu compartilhei aqui, né? Entender os dados que eu coleto, faz sentido? Para que eu preciso? Então, entender se de fato tem uma explicação razoável, se tem uma base jurídica que justifica, né, a solicitação daquele dado. E outro ponto muito importante, trabalhem com parceiros que estejam aderentes à LGPD. Você pode ser responsabilizado se você trabalhar com um parceiro que não está pronto. Então, a gente viu aí, né, muitas empresas correndo, contratando consultoria, se preocupando, o que é o correto, sim, temos que nos preocupar, mas esquecendo dos parceiros, né? Então, a gente tem que sempre lembrar de ter ao nosso lado, né, trabalhar com empresas parceiras que estão aderentes à LGPD, e não só a LGPD, né, gente, claro, a todas as legislações, e que trabalhe realmente de acordo com as regras, com regras de bandeira, com regras do regulador, do Banco Central. Então, muito importante que os e-commerce se preocupem com esse ponto dos parceiros que eles trabalham. Tá? Um outro ponto também muito interessante é a LGPD ela foi muito baseada na Lei de Proteção de Dados da Europa, GDPR. Né? Foi muito baseada nela, mas tem algumas nuances. Tá? Então, se atentem muito para trabalhar com empresas que, de fato, se adequaram à LGPD, como a Adyen, né, fez aí um processo muito extenso e muito bacana para, de fato, se adequar a todos os itens da legislação. Agora vamos para a parte interessante, né? Chega de falar de LGPD, Cássia, não aguento mais esse assunto. O que a LGPD tem a ver com o mercado de pagamentos? LGPD, como eu disse, tem a ver com tudo, tem a ver com a gente, com os nossos dados, né? A gente, como indústria, a gente, como e-commerce, como estabelecimento comercial, tem a ver com os nossos processos, com os dados dos nossos clientes, em como a gente trabalha com esses dados. E muito importante pensar também o tamanho dessa indústria de pagamentos, né? Vocês devem estar acompanhando aí outras sessões, e se falou muito do tamanho, do quanto a gente cresceu, quanto que a pandemia acelerou todo o processo da nossa indústria, principalmente pensando, de fato, aí no e-commerce, né? O como que isso acelerou. De manhã, o pessoal até comentou, né? No e-commerce Brasil de 2011, 10 anos atrás, né? Se falava do digital. É isso só, né? Essa é a realidade já hoje, né? E se a gente para pensar no mercado de pagamentos, ele não para de crescer, né? Esses números que eu trago aqui são números oficiais da ABECS, estão disponíveis no site da ABECS também, tem inclusive uma pesquisa muito mais ampla, com várias informações super legal. Aconselho todos a olhar mais no detalhe, mas ele só reforça a relevância e o tamanho do nosso mercado. Né?
o mercado de pagamentos comparado, se a gente comparar o segundo trimestre de 2021 com o primeiro trimestre do ano, a gente cresceu 52%. Assim, é maluco, né? É algo muito assim fora de outras indústrias, né? E quando a gente olha para o cartão não presente, isso é mais assustador ainda. Claro, a pandemia deu uma boa acelerada aí na galera, né? Então, quem ainda estava muito ali no mundo físico não teve jeito, teve que se reinventar, teve que sair correndo e migrar para o mundo digital o mais rápido possível. Mas a gente vê o quanto que o e-commerce brasileiro cresceu. E tem mais, né, gente? Não para por aí, né? Vai crescer, sim, muito mais, né? Eu acho que não deve sair mais dessa, né? No mínimo 52% a cada trimestre aí eu chuto, porque é de fato um mercado que ainda tem muito espaço, ainda tem muito para se explorar. Então é algo que vai continuar crescendo. E junto com isso, o que cresce? Vazamento de dados, fraude. A gente teve várias sessões aí hoje também, né, dos parceiros, falando da parte de fraude, chargebacks, né, infelizmente é uma realidade do comércio eletrônico, e-commerce sem chargeback, sem fraude. Me perdoem, não existe, né? O que vocês precisam estar prontos para isso e saber lidar com a fraude, com o chargeback, mas é uma realidade do mercado. E a fraude ela só acontece porque os dados vazam. Né? Então, a fraude ela só acontece na ponta porque os dados do cartão foi comprometido em algum momento. Né? E os fraudadores eles estão percebendo que sim, eu preciso atuar nos grandes, né? A gente tem alguns casos, né, que eu trouxe aqui, alguns exemplos que eu pesquisei muito rápido na internet, já apareceu esses casos, né? Os fraudadores, eles no passado, eles atuavam muito no cartão físico, né? O famoso chupa-cabra do passado, e roubava ali dados de poucos cartões num período de tempo. Agora a coisa está muito mais avançada. A indústria, né, da fraude, a indústria dos hackers evoluiu muito. Não foi só a gente que evoluiu, eles também evoluíram muito. Então, quanto mais protegido a gente estiver, melhor. E como eu mencionei aqui, né, com o aumento do vazamento de dados, aumenta o volume de fraude. Né? Todos os e-commerces aqui sabem o quanto que isso dói, né, o quanto que é custoso o processo de prevenção à fraude, ter uma equipe dedicada para isso, ou contratar alguém para fazer esse serviço de prevenção à fraude para você. Todo o processo de disputa de chargeback é um processo custoso, tem FIIs, é algo muito desagradável. Né? Claro que, quando a gente olha o universo de fraude, chargeback hoje, Brasil, eu sei, tem muita fraude amigável, friendly fraud, auto-fraude, esse é um problema grande também, mas pensando na fraude real, muito pode ser evitado se a gente controlar a quantidade de vazamento de dados. A fraude, ela é global, né? Então o pessoal fala, Cássia, mas teve vazamento de dados no comércio grande, lá dos Estados Unidos, tem nada a ver comigo aqui não. Tem, gente, tem. A fraude ela é global. Eles vendem esses dados mundialmente, né? E hoje os comércios eles precisam estar abertos para transacionar com o mundo exterior, né? Então, no passado era muito comum os comércios falarem: não, mas eu coloco aqui no meu antifraude uma regra, não aceito cartão internacional, estou protegido. Gente, não dá mais, né? Para não aceitar cartões internacionais. Não, tem que aceitar, com, obviamente, medidas seguras, com regras, mas a gente não consegue mais se fechar para o mundo, né? E a fraude se aproveitou disso, né? O mercado da fraude se aproveitou, obviamente, disso. Você pensar em um vazamento de dados na sua empresa hoje é seríssimo, né? Claro, além das multas, né? Como a gente sempre fala, né, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso e das empresas também. Então, a multa, obviamente, que ela pesa muito, mas tem toda uma questão de reputação, imagem da sua empresa. Você não vai querer, tenho certeza disso, vincular a sua empresa com um vazamento de dados, ou vincular a sua empresa com alguma tentativa, com algum problema. Então, se protejam, né? E tudo depende também da forma como você lida com as situações, né? Claro, os hackers estão aí, eles vão atuar, eles vão atrás dos seus dados, mas o quão protegido você está? Se um hacker chegar aí na sua casa, talvez ele vai conseguir acessar algum banco de dados, mas ele vai chegar em dados de pessoas físicas, em dados pessoais sensíveis, em dados de cartão, e aí também a gente lembra de PCI, o quanto também é importante, né, que os comércios estejam aderentes às regras
do PCI, né, que é um conselho criado pelas bandeiras para criar todas essas regras de segurança do mercado de pagamentos, porque é muito importante esse processo, né? Então, se isso acontecer, como que eu vou lidar? Né? Qual que é o sucesso ou insucesso que o hacker vai ter nesse processo? Então, isso é muito, muito importante. Tá? E pensando aqui, né, até para a gente concluir um pouco esse papo que a gente teve hoje, por que eu preciso me preocupar com isso, Cássia? Né? Primeiro, é uma lei. Precisamos estar de acordo com as leis, não é mesmo? Mas também tem a questão do mercado. Fiquem de olho, o mercado está cada vez mais consciente, o consumidor está cada vez mais consciente. O consumidor cada vez mais preza por se relacionar com marcas que se preocupam com os dados dele. Né? Tem toda também a questão de socioambiental, diversidade, que também são pontos importantes, mas o consumidor também está cada vez mais ciente de que ele é o titular do dado e que ele quer trabalhar, ele quer compartilhar os dados dele com comércios que se preocupam com isso. Né? E que ele possa, a qualquer momento, pedir para deletar o dado, verificar o dado, isso traz mais confiança para o cliente. E, claro, reduzir riscos de vazamento de dados. Né? Algo que eu sempre falo, né, em qualquer oportunidade que eu tenho, qualquer conversa que eu tenho com pessoas sobre esse processo, sobre prevenção à fraude, não pense só em quem vai cair o prejuízo financeiro. Né? Isso vale também para o processo de chargeback, né? Por exemplo, para prevenção à fraude. Então, mas tudo bem, se acontecer um vazamento de dados aqui pequeno, a multa vai ser isso aqui, talvez ok, eu consigo cobrir isso. Mas a gente tem que pensar na segurança do ecossistema de pagamentos. A gente tem que olhar o mercado de e-commerce e pensar, poxa, quanta gente ainda deixa de comprar online com receio? Quando vocês conversam assim em rodas de amigo, né, que ainda não está rolando muitas rodas de amigos, mas quando rola papo com algum amigo, sempre vem o papo de, putz, meu cartão foi comprometido, tive meu cartão com várias tentativas de uso, recebi um monte de SMS do banco, um monte de alerta do banco. E aí eles vão espalhando, porque notícia ruim, né, se espalha rápido, né, e a pessoa absorve. É uma coisa louca, né? Notícias boas, as pessoas não absorvem com o poder que ela absorve uma notícia ruim. E isso vai se espalhando, e as pessoas vão criando receio de comprar online. Isso é muito ruim para todo mundo. Né? Então, a gente tem que sempre pensar em como construir, como continuar construindo um ecossistema seguro de pagamentos. Né? Claro que a pandemia acelerou, então muita gente que não tinha o hábito de comprar online, teve que comprar online, não tinha outra opção, estava tudo fechado. Mas, mesmo assim, muita gente ainda compra com muito receio, ainda um pouco inseguro, de, putz, será? Não sei se eu deveria. Né? Muita gente ainda tem ali um cartão que só usa para isso, porque as pessoas ainda sentem um pouco de medo e um pouco de insegurança. Então, muito importante sempre pensar na segurança do ecossistema de pagamentos como um todo, pois isso beneficia todo mundo, e a gente aumenta as vendas, né, que é o que todo mundo quer no fim do dia. Muito obrigada pelo papo. Chamo daqui a pouco aqui Vitor e Raquel comigo de novo, perguntar se agora eles estão um pouco mais seguros com a questão de LGPD. Compartilho aqui o meu endereço no LinkedIn, fiquem à vontade para me adicionar, mandar perguntas, super disposta aí a conversar com vocês sobre LGPD, fraude, todo esse mundo super interessante aí de pagamentos. Foi bem bacana estar aqui com vocês hoje. Incrível, Cássia. Pô, muito obrigado pela sua presença e pela apresentação. Obrigada. Acho que algumas coisas que eu tiro daqui por mais que tenha ainda vindo, assim, quem não está pensando nisso ainda está atrasado, né? Está atrasado, porque ela agora veio e agora veio para ficar, não tem mais. E outra coisa que eu tirei pode dar trabalho, custar um pouquinho de dinheiro, mas o que vem, se não fizer isso, é muito pior do que todos esses esforços, né? Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Obrigado pela presença. Obrigada, pessoal. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!